Graças a Deus, o tema que eu quero ministrar a você nesta hora é direito à herança. Direito à herança. E o tema, ele tem um texto que eu vou tomar como base. Está lá no livro de Atos dos Apóstolos, que alguns chamam de Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Capítulo 20, o versículo é o 32. E diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, disse Paulo, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para edificar e para dar herança entre todos os que são santificados. Que essa palavra abençoe os nossos corações e que produza assim 100 por 1 da semente em Cristo. Vamos orar? Você poderia curvar sua cabeça e orar comigo nessa hora? Pai de amor e bendito, Deus Todo-Poderoso, Deus grandioso, gracioso, fala conosco nesta hora aquilo que o Senhor me inspirou na sexta-feira, Pai. E que teu povo possa aprender e absorver e receber tudo aquilo que o Senhor tem a dizer para eles, que é uma realidade, é um fato, é real, é verídico, mas eles precisam aprender. Eles precisam aprender e tomar posse daquilo que já é o direito deles. Nós chamamos da herança do Senhor. Eu oro e eu profetizo no nome de Jesus, que a tua palavra, ela cai em corações assim nesta manhã e na vida daqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo agora pelas mídias sociais, de uma maneira extraordinária. Gere um milagre. Em nome de Jesus, eu creio, eu recebo da parte do Senhor esta voz profética, Pai, e eu oro no nome de Jesus, e a igreja que toma posse assim diga, amém, e amém. Obrigado, Fábio. Meus amados irmãos, minha igreja querida e povo amplamente de Deus, propriedade exclusiva de Deus, filhos de Deus. O texto e o tema é direito à herança. Duas coisas importantes eu tomo nesse texto que eu coloquei aqui como base. Duas coisas importantes. Atos 20, 32. Primeiro, eu lendo esse texto, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Você pode partilhar essa oração aqui, essa frase, de várias maneiras. E dentre elas, você poderia vir de palavra por palavra, que você entenderia a clareza de Deus para o seu povo, como uma voz profética. Ele diz que agora é o agora, o momento que você está ouvindo. O agora é esse momento. Paulo encomenda o povo que ele ficou ali, por anos, ministrando a palavra, ele encomenda ao Senhor, não a qualquer um, mas ele encomenda ao Senhor e também à palavra da sua graça. E ele diz duas coisas. Ele diz que o Senhor e a sua palavra têm poder. Tem poder, primeiro, para edificar o homem. A palavra de Deus é que nos edifica, que nos faz vivermos na sociedade, na igreja, em família, profissionalmente, de diversas formas, ela nos edifica, ela nos dá edificação, sustância. Nos faz vivermos de uma maneira boa, apesar das intempéries do dia a dia, ela nos dá segurança, ela nos edifica. Então ele diz, eu encomendo-vos ao Senhor e a sua palavra que tem poder, ela tem poder para fazer isso. Para quê? Para edificar o homem. E depois ele diz que a palavra do Senhor também tem poder para dar uma herança. Uma herança. Primeiramente, irmãos, eu queria começar dizendo que Deus nos chamou, a mim e a você, como eu preguei domingo passado, falando de obras preparadas de antemão, que Deus nos reservou a andarmos nela. Eu quero dizer que, primeiramente, Deus nos chamou para servirmos a Ele. Se você que está sentado aqui no santuário, você que está nos assistindo pela internet, não entendeu que ser crente é serviço, você está equivocado com algumas bases do Evangelho.
Ser crente não é ter carteira de membro, vir para a igreja domingo de manhã, levantar as mãozinhas. Isso aqui faz parte de um contexto bíblico e de um contexto histórico, que em algumas épocas não eram assim, outras passaram a ser. Muitas coisas mudadas, voláteis. Agora, o servir a Deus, desde o Éden era assim. Quando Deus coloca Adão e coloca sua senhora, Dona Eva, no paraíso, ele diz assim, ó, trabalha a terra, tá? E trabalha a terra para mim. Cuida para mim. Nós estamos nesta terra não para passar tempo, não para ficar torcendo somente por time de futebol, não para ficar assistindo para ver como é que vai terminar o galã da novela com quem. Não é nada disso. Nós estamos nessa terra por um propósito divino, e nesse propósito divino, primeiramente, Deus nos colocou para servirmos a Ele, prioritariamente. Li aqui domingo passado, com dons. Lembra disso? 1 Coríntios 12, 4, 5, 6. Com dons, os dons que Deus nos deu, os dons naturais, os dons espirituais, para servir ao Senhor. Tem gente que fala assim, aqui na igreja eu trabalho assim, lá fora no mundo secular, assado. Não, você trabalha aqui lá fora com os dons que Deus te deu. E diz o versículo 5, com a diversidade de serviços, porque os serviços são muitos. E há diversidades no serviço, nem todo mundo aqui trabalha igualmente. Aqui não é uma máquina, uma fábrica, como disse o pastor Guilherme quinta-feira, aqui não é a Ford que faz os carros em série. Nós não somos maquinários em série. Cada um de nós temos um chamado, temos um dom, temos diversidades nos serviços, e diz o versículo 6, realizações diversas também. As realizações nos âmbitos maiores que a gente tem. Pode ser aqui na igreja, pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser onde você estuda, pode ser onde você viaja, pode ser onde você passeia. Onde você tiver, há realizações diversas de serviços e de dons que Deus deu a você. Então, servir a Deus é o nosso ministério nessa terra. Vou repetir. Servir a Deus é o nosso ministério nessa terra. Vou repetir. Servir a Deus é o teu ministério nessa terra. Todos que estão sentados aqui compreenderam a minha fala? Todos. Vou dizer mais uma vez. Servir a Deus é o teu ministério. Ser amigo é muito bom. Não é? Ser amigo é bom demais. Ser amigo de Deus, então, tem uma canção, né? Amigo de Deus. Ser amigo de Deus é melhor ainda, não é? Abraão foi chamado de amigo de Deus. Lembra disso? Abraão, meu amigo. Poxa, é legal Deus falar. Gustavo, meu amigo. Abraão, meu amigo. Fulano, Beltrano, meu amigo. Minha amiga. É bom demais. E a Bíblia fala que há amigo que é mais chegado do que um irmão. Você já leu isso, né, em Provérbios, capítulo 18, versículo 24. O homem que tem muitos amigos, ele diz que sai perdendo. Isso aqui é amplo, depois eu explico isso, senão a gente sai do foco. Mas há amigo mais chegado que o irmão. Ele já estava apontando para a figura do nosso maior amigo, que é Jesus. Mas há pessoas que a gente tem na terra que são muito chegados a gente, não é verdade? Que estão com a gente, que cuida, que vela, que zela, que são verdadeiros amigos. E verdadeiros amigos são raros. E mais do que isso, verdadeiros amigos não são aqueles que te bajulam. Bota isso na tua cabeça, o verdadeiro amigo não é aquele que te bajula. O que te bajula pode não ser um verdadeiro amigo, ele é só um coleguinha. A pastora Ludmila Ferber tem hinos sobre amigos assim que eu amo. Eu ouço, eu falo, é isso aí mesmo. Amigos que te conhecem, sabe das tuas fortalezas e fraquezas, sabe os níveis da batalha que você passa, sabe por que às vezes você tomou uma decisão assim ou de outra maneira, ele sabe, ele conhece você. São os verdadeiros amigos, não te abandonam, estão sempre com você. São amigos, e ser amigo é muito bom, mas a revelação ela não para aí. Não basta você ser amigo de Deus. Abraão, você é o meu amigo, ok, muito bom, mas não para por aí. Porque a Bíblia diz que os discípulos, eles eram servidores de Jesus, né? Eles serviam a Jesus. E chegou um tempo que o Senhor revela a eles que eles não seriam somente servos, lembra disso? Olha, eu te chamo para você me servir, teu ministério é servir a mim, ok. Mas tem algo mais importante, ele diz isso lá em João 15:15, lemos aqui. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz porque se manda.
Mas agora eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai eu tenho passado para vocês, eu tenho feito vocês conhecer. Então já não é mais somente servo, agora é servo, mas também é o quê? Amigos de Deus. Servos de Deus e amigos de Deus. Você pode dizer isso para gravar? Diga, servos de Deus e amigos de Deus. Então nós somos servos de Deus, mas Jesus chega para nós e diz assim, mas agora eu vou revelar a você coisas, e agora ele só revela para os amigos. Pegou aí? Só que a revelação também não para aí. Porque ele disse que eram servos, depois ele disse que eram servos e amigos, e João, o apóstolo João, ele nos diz o seguinte, primeira carta de João 3, 1 e 2, ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, isso é que é amor, ao ponto de sermos chamados filhos dele. E de fato, isso é real, hein? Somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. Por que o mundo não te conhece? Porque não conhece as coisas de Deus. Interessante isso aqui, né? O mundo não nos conhece. Se você quer glória do mundo, se você quer ficar no Facebook recebendo mãozinha assim, você está fora desse versículo, porque o mundo não está ali para bater palma para você, não. Nós não estamos aqui para receber glórias humanas. O mundo não nos conhece. Por que não nos conhece? Porque nós não fazemos parte da família deles. Nós somos filhos de Deus. Ele diz no 2, amados, agora somos filhos de Deus. Agora não tem escapatória, somos filhos de Deus. É bem claro que ainda não se manifestou o que havemos de ser. E sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, ele vai mudar o nosso corpo. Aí seremos filhos com o mesmo corpo dele, porque havemos de vê-lo como ele é. Então veja, a revelação não para. Primeiro fomos chamados servos, ok? Diga, servos. E depois, amigos. Agora, filhos. Agora, filhos. Paulo vai além. Pastor, tem algo além? Paulo vai além. Ele fala que Jesus Cristo nos adotou como filhos. Isso é um segredo. Em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 5, as pessoas leem isso aqui, decoram, mas não entendem. Não é só decorar, você tem que entender o versículo. Olha o que ele diz, bendito o Deus, Pai de Jesus, que agora também é nosso Pai, então somos irmãos de Jesus. Quantos aqui têm irmãos? Tem irmãos? Viva ou morto? Tem irmãos? Tem irmãos? Você é igualzinho a ele. Geneticamente, igualzinho. Se você fizer um teste de DNA, igualzinho. Então, se fizer um teste de DNA na minha vida, na tua vida, e fizer um teste de DNA em Jesus, vai dizer assim, são irmãos. Te alegra? Também me alegra. Então, preste atenção no versículo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual. Aonde? Nas regiões celestiais, onde a gente tem batalhado desde janeiro, hein? Lá. Então lá Deus já nos dá o quê? Grandes vitórias, olha lá. Sortes de bênçãos, todas elas. A nossa batalha que não é aqui, é lá nas regiões celestiais. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou lá. Ah, os inimigos olham para a gente e dizem assim, ih, está chegando abençoado aí. Te alegra isso? Versículo 4. Assim como nos escolheu nele. Quando? Presta atenção. Escolha de Deus não aconteceu agora, quando você veio na igreja, levantou a mão e diz, aceito Jesus. Deus te escolheu nele antes da fundação do mundo. Não existia nada na eternidade passada. Eu e você, tem gente com cara de funeral, nem vai ser legal o que eu vou falar agora, presta atenção. Mas eu vou falar, sou teimoso. Deus te escolheu e falou assim, ó, não sei quando, configurando aqui, não sei quando, mas um dia vai nascer, mas já vai nascer com o meu selo, é meu. Diga, sou eu! Ah, falou muito fraco, diga, sou eu! Deus nos escolheu nele quando?
Eita glória! Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ah, pastor, pensei que eu era escolhido. Escolhido. Santos e irrepreensíveis perante Ele. Isso me dá temor. Eu estou perante o Rei da Glória. Santo e irrepreensível. E em amor, diz o versículo de número 5, nos predestinou, nos direcionou para Ele. A gente não é direcionada para outra coisa nesse mundo, irmãos. Ouça o que eu estou te falando. Você foi direcionado, você foi predestinado. Há um destino prévio dado por Deus que nos fez a mim e a você chegarmos aonde? Nele. E nos predestinou para Ele. Para o quê? Você pode ler? Para a adoção de filhos. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Segundo o beneplácito da sua vontade. A coisa boa da vontade dEle. Amém? Então ouça. Uma coisa interessante aconteceu essa semana que eu estudando as leis romanas para fazer uma prova. Eu aprendi algo sobre paternidade romana. Que era, apesar da cultura ser grega e helenista, Paulo vivia debaixo do Império Romano. E Paulo não falava nada fora daquilo que ele sabia. Ele era igual a Jesus, ele fazia analogias para as pessoas entenderem o que ele estava falando. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele está falando debaixo de um império. Ele está falando, ó, assim como nos escolheu nele, nos predestinou para a adoção de filhos. E eu estudando a lei romana, não vou te ampliá-la toda, que é muita coisa, mas vou te dizer uma coisa que eu entendi ali, básica, fundamental, que a família romana, assim como a família hebraica, a família judia, a família dos judeus, ela era uma família patriarcal. O pai que mandava e desmandava em tudo, como sempre foi, patriarcal. O pai tinha o direcionamento, o pai que falava. O pai era o cabeça das coisas. Quem governava as famílias era o pai. E se tratando de filhos, o pai, na lei romana, ele era responsável pelo filho até a morte. Podia ter 100 anos, era responsável. Então, há uma responsabilidade para nós pais aqui. Que às vezes a gente pensa que não há responsabilidade sobre a gente. Há uma responsabilidade. Assim como Deus tem uma responsabilidade por nós, você está lendo ali, de cuidar de nós. E essa responsabilidade é tão grande que Paulo vai falar algo aqui que você parece que não se apercebeu, e também não me apercebi até o momento que eu estudei a lei romana, para entender o que Paulo estava dizendo. Então, ouça o que eu vou te falar. Se tratando de filhos, o pai ele era responsável por ele até a morte. E a herança não ficava no nome do filho, a herança ficava no nome do pai. Era o pai que coordenava toda a herança da família. Tudo ficava no nome do pai. O filho podia até vender um cavalo, fazer uma fazenda, mexer com alguma coisa, mas quem assinava o pai vivo era o pai. Então preste atenção. A autoridade do pai era uma autoridade vitalícia. E Paulo sabia quando escreveu isso aqui. Ele não estava escrevendo chutando. Paulo, lembre-se, era uma pessoa, além de inspirado por Deus, revelado por Deus. Paulo não falava coisa de si mesmo, ele aprendeu de Deus. Ele era uma pessoa instruída, ele era uma pessoa que foi, desde criança, preparado para ser o que era. Então, não está falando aqui de uma pessoa iletrada, inoculta, não. É uma pessoa que sabia o que estava falando. Ele sabia o que ele estava dizendo ali, quando o nosso pai, que é o detentor da herança, e nós, como filhos dele, ele sabia que a autoridade do pai era uma autoridade vitalícia, que tudo era dele. E Paulo sabia, pelas leis da época, que se o pai rejeitasse o filho que nasceu, estava rejeitado e pronto. Um pai, na época de Paulo, nasceu o filho. Ele falou assim, eu não quero essa criança não. Ele é manco. Não quero. Acabou. Não tinha lei que fizesse, vamos para o Supremo, vamos para o Sinedrim, vamos para onde for. Não importa, não vai. Não quero. Havia uma lei que se o pai rejeitasse o filho, estava rejeitado. Filho ou filha, principalmente eram filhas, né? Estava rejeitado.
Então agora, por um outro lado, existia uma lei que se esse pai reconhecesse o filho e lhe dava o sobrenome a esse filho agora ele tinha todos os direitos da cidadania romana. E ele podia rejeitá-lo em qualquer momento da vida. Eu reconheço como filho, é meu filho. Tá bom, está debaixo do meu nome. Mas se eu quiser rejeitá-lo, eu rejeito a hora que eu quiser. O cara tem 40 anos de idade, não é mais meu filho, está fora. Essa era a lei romana. Agora, se um pai, na lei romana, adotasse uma criança, um filho, se adotasse, não é nascido natural. O nascido natural ele podia rejeitar o momento que quisesse. Ele poderia autorizar, dar autoridade para essa criança, para esse jovem, para esse homem já formado como filho, colocasse o nome sobre ele e falasse, a minha herança, quando eu morrer, passa para ele, está passada. Ok, mas se ele rejeitasse o filho, a hora que ele rejeitasse, estava rejeitado. Agora, se esse pai adotasse uma criança, um filho, nunca mais ele poderia rejeitá-lo. Os irmãos compreenderam aqui? A lei da adoção nunca mais podia ser o quê? Revogada. Paulo está falando que Deus nos adotou. Então, se Ele nos adotou, nós somos de Deus até quando, irmãos? Para sempre. Amém, igreja? Então, aqui já quebra o mito. Eu posso me perder de Deus. Não vai. Agora você é dele para sempre. Paulo sabia do que estava falando. Nós somos adotados. O adotado era escolhido. O filho podia dizer assim, eu não pedi para nascer. Não era assim? Eu não pedi para nascer. Agora, o adotado não. O pai olha, eu quero adotar essa criança aqui. Existem crianças aqui na igreja que foram adotadas, foram escolhidas. Eu quero essa criança. Podia ser aquela ali. Não, eu escolhi essa aqui. Pô, você escolheu essa? Então você sabe o que você está escolhendo. Então, a partir de agora, pela lei romana, nunca mais esse pai podia rejeitar este filho. E a Bíblia fala, você acabou de ler, o apóstolo Paulo falando que Deus, através de Jesus, nos adotou como filhos. Então, ele está falando que essa adoção, ela é o quê? Eterna. Diga, eu recebo essa palavra. Diga, me sinto filho de Deus, eternamente. Ok? Você vê, Paulo e João dizem que agora filhos de Deus. São filhos de Deus. E só os filhos, você sabe disso, é natural, normal, só os filhos têm direito à herança. Então, eu e você, como filhos de Deus, temos direito à herança do nosso pai. Diga, eu tenho. O que você tem? Direito a uma do seu papai. O melhor amigo não tem direito à herança. O servo não tem direito à herança. Eu vos chamo servo, sem herança. É servo. Tem a honra de servo, mas não tem herança. Não, agora te chamo amigo, não te chamo mais servo. Amigo é muito legal, mas não tem direito à herança. Pode ser o melhor amigo, mas não tem direito à herança. Herança é coisa de filho ilegítimo. O bastardo, o afilhado, o amigo, o conhecido, o coleguinha, não tem direito à herança. Quem tem direito à herança, só os filhos. Você pode repetir isso, que isso faz parte, isso faz todo o contexto da história. Só os filhos têm direito à herança do pai. Compreendeste? Se não for filho, não tem direito à herança. Pode ser grande amigo. Amigão do peito. Amigo é... Mas não quer dizer nada com a herança. Só o filho tem direito à herança do pai. A herança era passada ao sucessor na morte, do pater família. Era chamado assim. O pai de família. O pai, o governante patriarcal. O que mandava, o que rejeitava, o que amava, o que passava a herança. Mas se fosse adotado, mudou a história. É filho para sempre. O adotado não tem como voltar atrás. Agora, a herança ela era passada pelo pai na morte. E este herdeiro tinha que ser duas coisas.
para receber herança. Presta atenção agora. Agora coça tudo, né? Agora começa a coçar. Começa a coçar. Ai, olha para cima. Não tem ninguém em cima, irmão. Deixa eu ver. Tem nada? Pensei que tinha alguma coisa ali no terra. Presta atenção agora que é o segredo, irmão. Agora que é o segredo. A herança era passada na morte do pai, e esse herdeiro ele tinha que ter duas coisas. Primeiro, ele tinha que ser um filho legítimo. Lembra que eu te falei? Tinha que ser filho. Se fosse adotado, então, melhor ainda. Ponto final. Melhor não. Bom que nascesse naturalmente, mas se fosse adotado, havia uma lei que não podia mais ser revogada. Então, primeira coisa, ele tinha que ser um filho legítimo. E depois, ele tinha que ser de maior. Porque a herança nunca ia para uma criança de menor. E por que eu preciso falar isso para você? Porque há crentes que eles falam frases moldadas, né? Eu tenho direito à herança. Tá bom, você tem direito, mas você pode não meter a mão na herança ainda. Porque você pode não ser de maior, apesar de ser filho legítimo. Em Gálatas 4, Paulo fala isso também. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo sabe do que está falando. Ele era um homem romano, cidadania, instruído aos pés de Gamaliel, conhecia as leis, fazia parte do Sinedrim, era fariseu. Aliás, fariseu de fariseus, era príncipe dos fariseus. Ele sabia o que estava falando. Então, para você não ficar como aquele crente que fica, eu não sei o que está acontecendo comigo. Então, eu vou dizer o que está acontecendo. Você pode ser filho, e eu acredito que é, legítimo, filho de Deus, amados, agora somos filhos de Deus, você é filho de Deus, só que você pode ainda ser criança, e criança não tem direito à herança. Eu vou ler Gálatas para você de 1 a 7. Podemos ler? Podemos? Podemos, igreja? Quem está aqui? Quem está aqui? Tem gente? Então tá. Digo-vos, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada ele difere de quem? Então tem gente que vive como escravo, porque ele ainda é o quê? Criança. Isso é forte, né, irmão? Posto que ele é senhor de tudo, mas não pode botar a mão na herança. Ele é dono. É dele. O pai dele tem uma herança destinada a ele, mas não pode colocar a mãozinha na herança, porque ele é igual o escravo. Está na casa, mas não tem direito de tocar em nada na casa. Diz o versículo 2. Mas essa criança está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Enquanto o pai não falar assim, agora pode. Ele vai ficar ali, vendo os curadores, dando as coisinhas. O que você quer, meu filho? Eu queria aquela bala ali, me dá um dinheiro. Não, eu compro para você. É muito ruim isso. Você fazer somente o que as pessoas querem para você. Você não consegue vivenciar a bênção. Você não consegue ter prazer na bênção. As pessoas é que te abençoam o tempo todo. Porque eles são os teus tutores. Os teus curadores. Então, você ficar debaixo de presente dos outros. Pastor, o senhor poderia orar por mim? Porque eu não sei. Eu tenho que orar por você, porque você ainda é criança. Porque você não tem direito, mas não pode usufruir da bênção. Eu que tenho que passar para você a bênção. O irmãozinho do lado, um tutor, um líder, aquele que cuida. Assim também nós, Paulo fala, quando éramos menores. Paulo já está dizendo aqui que ele está falando subjetivamente para pessoas que já não são mais crianças. Vamos supor que nenhum de nós aqui é mais criança. Não é legal isso? Somos adultos, então temos direito à herança do pai. Então ele diz, quando nós éramos menores, estávamos servilmente sujeitos a rudimentos. Vivíamos com questionamentos, questiúnculas, brigas, discussões, vida agarrada nas coisas dos rudimentos do mundo. Eu gosto de Deus, mas também gosto do... Mas, pastor, o que tem a ver? É rudimento. Desprende do rudimento. Em nome de Jesus. Ouve a voz do teu pastor. Pastor, mas eu gosto muito de certas coisas que ainda é rudimento do mundo, porque você ainda é criança. E criança não tem direito à herança. Criança que ela faz muito, chorar, desesperar, ficar com medo,
Isso é coisa de criança. O adulto, ele sabe onde ele está, ele sabe o posicionamento dele, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe que tem uma herança, mas ele não vai torrar essa herança. Ele tem responsabilidade com a herança. E diz o versículo de número 4, vindo, porém, a plenitude do tempo. Está falando do tempo que nós vivemos agora, hein? Olha que grande maravilha vai acontecendo no nosso meio. Porque vindo a plenitude do tempo, Deus enviou Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, que era o tutor. E o que ele faz? Nos resgata, nós que estávamos debaixo da lei, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. Ou seja, agora você tem direito a entrar nessa herança também. A lei não é mais o teu tutor, o teu ai. Então você não precisa ficar mais, oh meu Deus, não, ai Jesus, ai agora, ai estou desesperado. Querido, você vive um bem real. Você não precisa mais lutar. A tua luta é outra. E na tua luta, que é outra, você é abençoado com toda sorte de bênçãos naquele lugar. Aí ele diz o 6. E porque vós sois filhos, legítimos, e agora Paulo falando, maduros, de maior, Deus enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama o quê pelo Pai? Abba, Pai, querido Pai. O nosso Espírito, ele clama por Deus. O nosso Espírito, ele quer o quê? Deus. O nosso Espírito anela pelas coisas de Deus. É fácil entender Bíblia. Pastor, mas eu faço uma força. Ah, mas eu brigo para poder ser de Deus. É porque você não é criança. Criança é assim, vai tomar banho. Não quero. Mas tem que tomar banho para quê? Para ficar limpinho. Para que ficar limpinho? Para ficar cheiroso. Para que ficar cheiroso? Para não dar doença. Mas cadê? É sempre assim, criança, já reparou? Tem que lavar a cabeça. Para quê? Senão pode dar piolho. Ah, mas passa remedinho. Mas você quer viver debaixo de piolho? Criança. Quer viver debaixo do tutor, do remédio, do piolho? Não é melhor você se lavar? Não é melhor ficar cuidado? Tem que comer. Para quê? Porque precisa comer. Para quê? Para ficar fortinho. Para quê? Para que tem que ler Bíblia, pastor? Para ficar fortinho. Para quê? Para você vencer tudo e permanecer inabalável. Para quê? Eu estou aqui comendo meu danoninho, pastor. Mas no dia que não tiver o danoninho, você vai chorar. Quero danoninho. É assim que funciona a vida. Enquanto é criança, a herança está lá, mas você não bota a mão. Paulo está falando, nós não somos mais crianças. Nós somos adultos. Temos direito, não só saber, mas usufruir da herança. Mas Deus não dá herança para criança. Ele dá para aquele que tem um espírito que clama, Abba, Pai. Pai, um espírito que entende que se eu como danonão, danoninho, é por causa do meu Pai. Se tomo banhozinho para ficar cheirosinho, limpinho, por causa de meu Pai. Aliás, tudo que sou, tenho, tudo vem dele. Abba, Pai. A minha vida está aqui por causa do meu Pai. Igreja, está entendendo isso? Mas se você não entende isso, você fica igual criança. Meu pai é chato. Criança. Amados, Deus mandou, papai mandou a gente. Para que o papai mandou? É coisa de criança. E criança não tem direito à herança, pode bater perninha, pode rolar no chão. Eu quero. Já viu criança no shopping? Já ouvi dessa? Eu quero aquela blusa. O pai falou assim, o dinheiro é meu, compro se eu quiser e não vou dar. E batia no vidro da loja. Pode bater, vai quebrar e vai dar prejuízo. E o pai vai ter que pagar. O adulto, ele sabe. Ele diz, pai, eu preciso de uma calça jeans. O senhor poderia me dar? Claro, meu filho. Ou é diferente. Abba, pai. Querido pai. A palavra Abba, do hebraico, é fonte. Inesgotável. Quem entendeu isso aqui? Quando você sair desse culto, não faz agora não. Você pega a tua carteira espiritual, não é carteira física, espiritual.
Aí você dá uma olhadinha assim, ó, para ver se você está lá como de maior, ou se você vai olhar, eu sou criança. Ou você vai dizer assim, pai, me emancipa, pai, para me ter direito à herança. Versículo de número 7. De sorte que você já não é o escravo. Você agora é filho. E sendo filho, é herdeiro por Deus. Entendeu, igreja? É tão fácil de entender, né? É fácil ou não é fácil? Eu prego de novo, se não entendeu. Não é fácil? Amados, é fácil. Pastor, por que parece que eu não tenho herança? Porque você, eu já expliquei a você, duas coisas. Você pode não ser filho, eu estou tratando com filhos. Eu estou tratando com filhos, então pula. Estamos falando de filhos, ok. Mas pode ser filho e criança. Criança, Deus não dá herança. Você precisa ser adulto. Você precisa clamar, Abba, Pai. Mas não é aqui dentro que se clama Abba, Pai. A gente clama Abba, Pai, quando sai daqui. Que aqui a gente vai clamar Abba, Pai até dizer chega, até ficar rouco. Você vai clamar Abba, Pai quando você estiver nas situações do dia a dia. Você vai dizer, sou criança ou sou adulto? Qual é a postura que eu tomo? Uma criança desespera, briga, faz beicinho, sai correndo, atravessa a rua correndo, pode um carro vir pegar. O adulto não, ele para, ele olha para um lado, ele olha para o outro. Ele é adulto. Ele pondera as coisas, ele diz assim, eu não posso atravessar essa rua sem olhar o sinal. Tem gente que atravessa o sinal. O carro vai pegar a criancinha. E quando o carro pegar, a primeira coisa que vai acontecer, vão ligar para o papai. Papai, seu filho foi atropelado. Então você tem que entender o que Paulo está explicando. Agora nós somos filhos adotados de Deus, é para sempre. E a gente entrou na herança dele. Agora, ele só vai dar a herança se você for de maior. Até aqui você compreendeu, né? Então eu vou te dar uma sentença. Você como filho, como filha, você tem direito à herança do seu pai. Tudo que Jesus conquistou na cruz é teu direito, é tua herança. Tem uma canção, né? Tudo que Jesus conquistou é teu direito, é tua herança. Por exemplo, você tem direito da herança da cura. Está escrito lá na herança tua. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que mortos aos pecados vivamos para a justiça, por suas chagas fostes. Não abro mão disso, é o direito meu, é teu direito, é nossa herança. Ser sarado, creio e recebo, eu quero essa herança. Ah, papai! Você tem direito de ser suprido todas as tuas necessidades. Filipenses 4,19 diz, o meu Deus, segundo sua riqueza, ele é rico, hein? Papai é rico, hein? É Abba, é fonte abundante. Há de suprir em Jesus Cristo cada uma das nossas necessidades. Diga, Jesus cumpre cada uma das nossas necessidades. Ele cuida da tua necessidade. Quem tem necessidade aqui? Receba suprimento, herança de Deus na tua vida. Você tem direito a ser eternamente dele. Você é filho adotado por ele para sempre. Hebreus 5 diz assim, do 7 a 9. Ele, Jesus, no dia da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia nos livrar da morte, livrar a ele e a nós, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho. Interessante essa palavra. Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Meu Deus, Jesus não pecava, irmão. Para que ele tinha que aprender por obediência? E diz o versículo 9, que tendo sido aperfeiçoado, tornou-se também o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe... Só os adultos, tá? Porque criança não obedece. Você fala, senta aqui, não quero. Senta aqui, não vou. Aí bem sim, fica chateado. Adulto obedece. Às vezes nem entende, mas obedece. Eu não fui chamado para entender, eu fui chamado para obedecer. Eleito segundo a presciência de Deus para o quê? Obediência. Acabou. Você não precisa entender, querida. Você precisa obedecer. Jesus disse, vou cuspir aqui. Peraí.
que ele vai fazer, hein? Chama aí o cego aí. Meu Deus, não acredito. Chama o cego. Agora vai lá e lava no tanque. Para você enxergar. Pensei que ele ia falar assim, quero que seja curado, fique curado. Podia, mas ele não quis. Ele quis tacar lama com cuspe, com barro, no olho do cego e disse, agora ainda vai lá e lava no tanque de Siloé. E o cara ainda tinha que ir lá lavar. Ajuda ele aí, senão ele está indo para o lado errado. Vai lá, cara. Para ficar curado da visão. E ele fez. Ele queria ficar curado. Então tem que ser o quê? Obediente. Há uma herança nossa que é um direito nosso de ser feliz. Você tem direito a ser feliz. Você foi liberto da tristeza da treva. Colossenses 1 não diz isso? 13, 14. Ele nos libertou de um império de trevas, nos transportou para o reino de amor. Não reino de peso. Não é reino de maltrato, é reino de amor. Digo, o reino de Deus é um reino de carinho, de amor. No qual temos redenção e remissão de pecados. Você tem direito de ser feliz. De saber que o pecado que te trazia tristeza, amargura e dor foi cravado na cruz. E que você hoje vive num reino de amor. Você não vive debaixo de um peso. Você não vive debaixo de maus tratos. Você vive debaixo de um pai que você clama, pai! Quantos pode dizer Abba Pai aqui? Você tem uma herança. Qual é a herança? De viver livre da condenação do pecado. Você não é obrigado a pecar mais. Ei, você não é obrigado a pecar mais. Pastor, mas o pecado não é obrigado. Romanos capítulo 6 diz assim, porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da ressurreição. Há um poder da ressurreição em nós. E diz o 6, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Você não é obrigado a pecar. Não é obrigado a pecar mais. Você pode hoje se livrar desse pecado. Porquanto quem morreu, você morreu com Cristo, justificado está do pecado. Você pode ser livre de tudo isso. E você pode ser livre por herança de Deus da morte. Você pode ter uma vida muito boa aqui e na hora que morrer, você ficar do outro lado do rio. Você não atravessar o Jordão. E que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus te libertou de tal forma, de tal monta, que Ele te livrou até o fim eternamente. Você não é um filho que quando morrer, fala, aqui jaz. Não, é eternamente dele. 1 Coríntios 15, você conhece isso. Vou ler do 55 a 57. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. A lei dizia, está pecando aqui, está pecando ali, está pecando lá. Só que Paulo disse, você foi liberto dessa lei do pecado. Então você pode naturalmente viver para a glória de Deus. Você não é obrigado mais, repito, a lei e o pecado não tem mais domínio sobre você. Recebe aí em nome de Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória sobre a morte, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. É a tua herança, é teu direito. Você tem direito a reinar com Ele. Agora nós somos filhos, e filhos têm direito à herança. A palavra de Deus, ela tem poder para te edificar e te dar herança. Busca nela aqui qual é a tua herança. Te falei 1, 2, 3, 4, 5, 6, para não ficar extenso a palavra. Não, eu ficar aqui até 2 da tarde falando de herança com você. Vai buscar aqui, ó. Está aqui, ó. O testamento está aqui, ó. Pega a tua Bíblia. Está aqui, ó. 2 testamentos. Tem um velho e tem um melhor, o novo, que é superior. Pega daqui, ó, para frente e vem lendo o testamento. Agora, se você não conhece o testamento, nem você vai saber qual é a tua herança. Tem gente que o pai morreu, deixou uma herança e a pessoa não sabe. Já viu em filmes. Não sabia até um dia que alguém falou assim, você tem uma herança. Eu não sabia. Você está passando uma vida sem precisar, porque Deus te deu uma herança. Você vai saber da tua herança aqui no Novo Testamento. Você recebe isso em nome de Jesus?
Então creia e viva. Viva como herdeiros de Deus, herdeira de Deus. Há uma herança para você, toma posse dela. Só toma posse quem é o quê? Criança. Não. Só toma posse os adultos. Você já é filho de Deus, você é legítimo. O céu te conhece, o mundo espiritual, sabe, está chegando um abençoado de Deus ali. Com toda sorte de bênçãos, é filho. Agora, para tomar posse da herança, tem que ser de maior. E Deus já te deu maioridade, hein? Amém? Tu recebes isso aí em nome de Jesus? Diga, eu recebo a minha herança. Em nome de Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus.